Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre Superman Legacy, algumas informações aí que o James Gunn deixou, ele falou um pouco sobre a DC também, ele participou do podcast daquele ator lá que fez o Lex Luthor no Smallville, o Rosenbaum. O James Gunn apareceu por lá, falou algumas coisas, mas lembrando que aqui todos os dias tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Caso você se inscreveu agora, tá chegando agora no canal, todo santo dia tem dois vídeos, beleza? Até feriado, apocalipse zumbi, todo dia vai ter dois vídeos, beleza? Bom, vamos falar aí sobre o Superman Legacy e o que o James Gunn falou nesse podcast. Ele falou bastante, acho que por 1h30 e tal. Eu assisti as partes que ele fala da DC só, que é o que interessa. E basicamente aqui ele tá falando aqui do Superman Legacy, falou um pouco sobre a DC e tal. Ele falou um negócio legal sobre a DC, ele falou o seguinte: o lance dos universos da DC, por exemplo, as cidades da DC Comics, né? Ele falou, pô, a gente tem Gotham, aí tem Metrópolis, aí tem Star City, tem Bloodraven e tal. Ele diz que é como Westeros, né? Então isso eu acho muito legal, porque essa é uma das coisas que eu sempre achei que a DC teve de melhor, né? Nos quadrinhos, em comparação com outros editores, que é o seguinte: Gotham é uma cidade, Metrópolis é outra cidade, Central City é outra cidade, Star City é outra cidade. Então você tem como se realmente fosse um Westeros, né? E é muito interessante ele falar isso, você vê que ele já saca bastante da parada. Falou que ainda não terminaram de escolher o novo Superman, o novo ator, a seleção, essas coisas todas. E aí o Rosenbaum perguntou pra ele o seguinte, falando dessas notícias que saem na mídia, os nomes, tá? Ele não chegou a tocar nos nomes nem nada. James Gunn comentou sobre os nomes que saem na mídia, né, dos atores que vão ver o Superman. Ele disse que não vai mais ficar desmentindo nomes que talvez não sejam verdade. E o Rosenbaum perguntou pra ele assim, pô, mas e aí, como que esses nomes saem na mídia? Aí o James Gunn falou, pelos agentes. O que acontece? O estúdio entra em contato com os agentes, né, dos atores. Sei lá, um exemplo, o agente da Gal Gadot, o agente do Ezra Miller, o agente do Jason Momoa, tá, sabe? Todos os atores têm agentes que lidam com a carreira dessa galera, certo? E aí esses agentes ficam sabendo, por exemplo, existe um papel de personagem tal pra você trazer o seu ator aqui pra ele fazer o teste. Os agentes que soltam essa informação pros jornalistas, né? O jornalista faz o trabalho deles, simplesmente joga a informação aí na mídia. Então, o James Gunn nunca solta essas paradas, porque é uma coisa confidencial do estúdio, ele fala isso, né? Mas os agentes acabam sabendo e os próprios agentes acabam contando pra galera da Variety, do Hollywood Report, da Deadline, enfim, isso acontece e sempre aconteceu, né, e tal. E aí o que acontece? Ele falou basicamente aqui sobre que ele nunca confirmou a presença do Lex Luthor no filme e nem do Krypto. Ele explicou que foi um lance ali com o Chris Pratt e tal, e que ele nunca confirmou que o Krypto tava no filme, mas ele também não negou e falou que, tipo, ele não está no filme, ele não falou isso. Ele simplesmente falou que ele nunca confirmou. Chegou no momento que eu acho que ele tá fazendo o seguinte: deixa a galera falar e logo eu vou soltar o casting aí e tudo vai ser esclarecido. Por quê? A gente não sabe quem vai ser o vilão desse filme, a gente não sabe qual os outros personagens que estão no filme. Os personagens que a gente sabe que tá no filme, óbvio, Superman, Lois Lane e Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen já tá confirmado, então provavelmente deve ter o Lex Luthor também por causa do núcleo de Metrópolis, essas coisas todas. Talvez eles tragam ali um bizarro. É bem a cara do James Gunn trazer um bizarro. Bem a cara do James Gunn fazer isso. Ele também falou que o Besouro Azul é o primeiro herói do DCU. Esse daqui eu vou deixar pra fazer outro vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu vou fazer outro vídeo falando sobre o Besouro Azul e o porquê que ele é o primeiro herói do DCU. Eu vou explicar ali pra vocês basicamente o que ele quis dizer com isso. Rosenbaum perguntou pra ele: você se sentiu pressionado na hora que você tava começando a escrever roteiro, essas coisas todas? Ele disse que antes de escrever o roteiro ele sentiu uma pressão. Lógico, é o Superman, é o maior herói do mundo, ele nunca trabalhou com um herói desse tamanho. Que nem eu falo aqui pra vocês, né? O maior personagem que o James Gunn trabalhou, que é um personagem grande também hoje na cultura pop, é a Arlequina. Só que a Arlequina é fácil trabalhar. Ele próprio falou, eu adorei trabalhar com ela e como foi fácil trabalhar com ela. É uma personagem muito fácil de ser trabalhada, que é a Arlequina. Tipo, é só você não fazer aquele filme de 2016 do Esquadrão Suicida. Ele disse que quando ele terminou o roteiro, ele amou o roteiro, que as pessoas vão amar o roteiro, e aí depois ele ficou super relaxado e ele disse que agora é só diversão, porque é a parte que talvez os diretores mais gostem. Mesmo tudo isso sendo muito trabalhoso. E aí você tem basicamente aí o mesmo cara que fez a direção de fotografia de Esquadrão Suicida, né, do James Gunn, ou Esquadrão Suicida, vai retornar aqui pra fazer o Superman Legacy. Eu gosto da fotografia do Esquadrão Suicida de James Gunn, é uma coisa bem quadrinesca. Então o Superman Legacy, logo a gente vai ver a escalação de elenco aí. E o que eu acredito que possa acontecer agora é o seguinte: vai sair o elenco, a gente vai ver basicamente quem é o vilão do filme, quem vai ser tal coisa, tal. A não ser que o James Gunn não fale, ele só solta aí os atores e fala, ó, beleza, aqui são os atores e tal. Mas provavelmente ele vai soltar um cast completo, assim, ó, tá todo mundo aqui agora, enfim. E ele falou que aparece bastante opção pro Superman e tal, e que tá diminuindo essa lista. Normalmente eles devem ter uma lista ali de
de atores e tal. Ele falou, por exemplo, que no MCU, pra ele encontrar o personagem lá do Chris Pratt, ele tinha, tipo, 100 opções, né? Um personagem, mano, desconhecido, tá ligado? Que hoje todo mundo conhece, tá? Mas imagina pro Superman. Então, esses nomes que saem na mídia, talvez sejam os nomes mais famosos, mas deve ter uma galera muito boa também por trás ali que ninguém conheça. A Sasha foi escolhida numa seleção de 200 meninas. Então, imagina, eles têm ali uma filmagem do ator, ele e o Peter Safran sentam ali junto com o diretor de casting, e ficam assistindo filmagem de atores, fazendo talvez uma cena do Clark Kent ou uma cena do Superman, enfim. E aí eles escolhem basicamente quem que vai ser o melhor depois, né? Quem que eles querem, quem que vai se adequar ao papel. Então é interessante a gente saber de tudo isso. O James Gunn, ele é um cara tipo, um cara que tá muito no Twitter, né? Inclusive o Rosenbaum pergunta pra ele: você sabia que quando você fosse escolhido pra ser assumido, né, a liderança da DC aqui, você sabia que você ia ter amantes e haters? Ele falou: claro que eu sabia. Eu tô no Twitter. Se você tá no Twitter, você tem amante e hater. O James Gunn tem muita paciência. Então acho que talvez ele seja o cara certo pra lidar com os fãs e tal. Ele sabe como que os fãs, reagem a essas coisas todas. Ele sabe que determinado ator que foi escalado, a galera vai hatear o ator ou vai colocar defeito. Ele sabe de tudo isso, tá ligado? Ele também é um nerd como a gente. Por mais que ele esteja ali num cargo alto, né, um cara que já é super famoso, ele é um nerd também, ele lê quadrinho, né? Postou que tava lendo um quadrinho lá. E alguém perguntou pra ele: esse daqui você tá lendo por diversão ou por trabalho? E ele falou: pô, tem coisas que você só gosta de fazer, né? Que nem vocês não gostam de assistir uma série, um filme. Às vezes você senta, deita na cama, sei lá, e assiste só porque você gosta, você tá fazendo uma coisa que você gosta. E é o caso dele. Ele falou que muitas das vezes ele lê porque ele realmente gosta de ler quadrinho, e muitas das outras vezes ele lê pra ver qual outro personagem que ele pode inserir no DCU, né? E ele fala também que ele, fazendo esse mapa, ele criou um mapa no qual tenham brechas ali para os diretores encaixar ali um pouco da sua visão também, que isso é importante, né? E ele também falou, basicamente, eles chamam de fadiga, né, de filme de super-herói, que aqui a galera fala saturação. Fadiga é cansaço, preguiça, enfim. Ele falou que não é necessariamente pelos super-heróis, e sim pelos filmes no geral. E aí o Rosenbaum falou uma coisa muito doida. Qual foi o último filme de comédia que ele viu que é da hora? Tipo, eu não lembro do último filme de comédia que eu vi, que eu achei, sei lá, demais, assim. Eu posso falar uma grande besteira, tá? O último grande filme de comédia que eu dei realmente risada foi Se Beber Não Case. O último que eu assisti. Talvez tenham outros, óbvio. Provavelmente vocês devem lembrar de outros aí. Escreve aí nos comentários, mas o que eu me lembro foi esse aí. Então, é um filme, acho que de 2009, se eu não me engano. É um filme que fez muito sucesso lá. Inclusive é do Todd Phillips, que fez o Joker. Eu não me lembro, né? Então o James Gunn fala que na verdade é no geral. Ele diz que tem muito filme genérico, que tem muito filme que não tá preocupado em contar uma história. Filme de terror, o que eles fazem? Eles fazem personagens descartáveis, né? Que você não tá se importando com os personagens. Eles não criam um laço emocional dos personagens pra você se importar com aquele personagem. Quando você assiste um filme de terror e o personagem protagonista seja a menina ou o menino, é muito bom, você se importa com aquele personagem, você fica com medo daquele personagem morrer no filme, ou que, não que ele vai morrer, mas tipo, o medo de, tipo, estar junto com ele ali, então você fica com medo também, né? Eu gosto muito de filme de terror, muito, assisto muito filme de terror. Eu assisti recentemente The Evil Dead Rise, né, a morte do demônio, como que é a tradução? Ressurge, a ascensão, né, enfim. Eu gostei, eu achei legal pra caramba, a família toda ali no apartamento, eles fazem um filme fechadinho ali, eu gostei bastante, realmente um filme bem decente. Tem outros filmes que eu gosto também, mano, até os filmes que não é legal, do Sexta-feira 13, do Halloween, eu amo, porque eu gosto do Jason, eu gosto do Michael Myers, eu acho que funciona. Eu gosto bastante também da franquia Pânico, então esse último Pânico que eu vi, eu gostei. Eu vi o anterior, o 5, eu gostei também. Eu já vi todos os outros. Às vezes o filme, ele pode ir num clichê, mas ele faz um clichê bom, tá ligado? E não necessariamente o clichê significa genérico. A genérica é uma coisa mais descartável. Você assiste, 5 minutos depois você esquece. Como é o caso do filme do Shazam Fora dos Deuses, como é o caso do O Adão Negro, né? São os últimos 2 filmes que foram lançados aí pela DC. Eu não vejo podcast, tá? É uma coisa muito, muito rara de eu fazer. Pegar e assistir um podcast, mas alguma dessas coisas aqui eu tive que assistir pra trazer informação aqui pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Vou deixar o link embaixo aqui da conversa dele com o Rosenbaum. Inclusive ele fala que o Rosenbaum é o melhor Lex Luthor que já teve, e eu concordo. Mesmo eu não gostando do Smallville, eu acho que ele é o melhor Lex Luthor, porque o Gene Hackman ele é bom também, mas ele é muito caricato e funciona no primeiro filme, acho que nos outros ele dá uma perdida, enfim. Deixa aqui nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.